E eu comecei a entrar em desespero de chorar, de falar, cara, vou ficar perdido no deserto, não tinha mais como eu voltar. Já tinha rodado mais de 300 quilômetros, meu tanque entrou na reserva, começa uma contagem regressiva. Bom, e hoje eu vim contar mais uma história maravilhosa que a motocicleta me proporcionou. Em 2010, a BMW lançava uma moto, uma GS A800, né? E foi uma moto muito legal, aventureira, e eles selecionaram 15 pessoas do mundo todo para fazer uma aventura na África. A gente pegar em Namíbia, fazer a Namíbia inteiro. Seria 6 dias de off-road raiz. Alguns dias 600 quilômetros, é pouco? Não, 600 quilômetros de areia, de pedra, de tudo, que você começava às 8 da manhã e ia terminar muitas vezes 7, 8 horas da noite. E foi uma viagem muito legal, foi uma viagem que a gente começou um pouco mais light, porém já no primeiro dia a gente começa a acostumar com a velocidade, né, da terra, e sem perceber vai aumentando. Teve um acidente com um alemão, que foi um acidente meio grave, que a gente teve que socorrer, e isso já fez, calma um pouco, né, um off-road por muito tempo, a gente tem que ter atenção, que às vezes a gente acha que é uma duna, que depois da duna é reto, não, é um abismo. Então a gente começou a ter alguns cuidados, só que a gente andando cada vez mais, indo para as reservas, vendo, assim, foi um choque de realidade, vendo também muita miséria, sai da capital e a gente começa a entrar no deserto, famílias que dormem, que estão no meio do deserto, na pobreza total. Então foi um choque de realidade, e também a parte física, a parte de estratégia, isso foi uma aula para mim, porque a gente ficava o dia inteiro em cima da moto, tinha que controlar combustível, controlar hidratação, e teve um dos dias que eu fiquei muito ruim. Eu tava lá, a gente não pode comer nada que não seja industrializado, porque a contaminação de alimentos era muito grande, e eu passei mal, tava com muita febre. Foi um dia de subir as dunas, eu fui subindo a duna, queria ser o primeiro a chegar no topo dela, consegui chegar, mas tava quase 40 graus ali, e daí teve um sul-africano que se machucou bem na duna tentando subir. Eu fui socorrer, larguei a moto de qualquer jeito, e aí que tá, a gente não pode brincar no deserto, não pode andar sozinho. Pra voltar minha moto, que ela tinha deixado ela ao contrário, eu passei ali uns 5 minutos de quase desmaiar, passei muito mal mesmo, e a gente foi seguindo a viagem. Daí teve um dia que eu fiquei gravando, porque o pessoal era de revista, seguiram, e eu fiquei gravando. Eu tinha um carro de apoio, um 4x4, fiquei uns 40 minutos gravando, e eu perdi a noção do tempo. Eu falei, vou ficar com o carro, seguindo o carro, ou vou alcançar o grupo? Falei, vou alcançar o grupo, eu chego neles rapidinho, só que já tinham passado 40 minutos, comecei acelerando, andando a 160, 170, sozinho no deserto, e aí que eu vacilei muito, deixei meu camelback no carro, deixei meu mapa no carro, e a hora que eu vi, eu tava perdido no meio do deserto, porque não tem referência, não tem placas. Começou aquele desespero, que é uma coisa que o piloto de um rally do Dakar tem que ponderar muito bem, porque às vezes a gente entra num desespero, a gente entra numa situação de descarrego de adrenalina, que o piloto fica perdido, de chorar, de se perder, tudo. E eu comecei o tanque, meio tanque, depois foi para um quarto, e eu não encontrava mais ninguém. A única coisa, teve uma bifurcação lá na frente, comecei a ter um pouco de delírio, porque eu não tinha mais água. Eu olhava uma árvore, achava que era alguém, acelerava, chegava, era poucas, não tem a árvore nem de sombra, mas era um cacto, alguma coisa, e eu comecei a entrar em desespero, de chorar, de falar, cara, vou ficar perdido no deserto, não tinha mais como eu voltar. Já tinha rodado mais de 300 quilômetros, meu tanque entrou na reserva, começa uma contagem regressiva. Eu andei 72 quilômetros na reserva, 1 por hora, até eu conseguir chegar na próxima cidade. Depois disso, eu fiquei muito amigo de um italiano que viu todo o desespero que poderia ter acontecido. Ele começou a andar comigo, fiz um dos melhores amigos, que até hoje eu visito ele, é um piloto de teste que mora perto de Milano, mas foi assim, foi mágico, foi maravilhoso, porque imagina tá pilotando, passa a girafa, e passa mesmo, teve uma situação, uma girafa parar a gente, parar o grupo para passar a família dela, de ter leões ali, a gente no carro, né, um dia de passeio, de você, cara, é tão diferente, é tão bacana, de você interagir com a moto num lugar
maravilhoso, aquelas dunas ali. Eu me emocionei muito de ser uma lição de vida para mim, uma lição de cultura, uma lição de visual de como o nosso país é maravilhoso, e fazer isso tudo em cima da moto, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores viagens. Isso foi feito por Autosport, foi o recorde de uma matéria extensa até hoje no programa. Foi uma matéria de quase 12 minutos, onde minhas matérias eram de 3, 4 minutos, teve que dividir em 2 programas, e até hoje eu tenho carinho dos fãs que pelo meu trabalho, até hoje todo mundo comenta dessa matéria, fala: a melhor viagem que você fez, a melhor matéria que você fez foi aquela da África de 2010. E um detalhe só, de novo, de planejamento, tá? Todos os dias a gente passando calor, várias dificuldades. No último dia o carro, a gente estava bem no meio do deserto, em barracas. No último dia o carro de apoio ia voltar para a capital, né? Pra gente terminar o passeio. Seria o dia mais light. Amanhã só tem 250 quilômetros pra gente voltar. Porém, virou o tempo à noite, eu mandei capa de chuva, mandei toda a minha mala pelo carro de apoio, e daí foi para 10 graus a temperatura, um pé d'água. Aquele último caminho a gente estava com pneu de cravo que já tinha acabado, a gente já tinha feito quase 2.000 quilômetros de off-road. A gente voltou, foi o pior dia, a gente congelou em cima da moto, tinha que passar em rio com água no tanque aqui. Era para chegar na hora do almoço, a gente chegou já à noite na capital, Windhoek, que, nossa, foi um perrengue. Eu tinha que parar para pôr minha mão no motor, para minha mão voltar a descongelar ali. Imagina, todo dia 40 graus, chegamos a pegar 8 graus esse dia, e todo mundo encharcado. Foi assim, foi uma lição de planejamento, foi uma lição aí, acho que uma lição de vida para mim essa viagem. Bom, pessoal, a gente tem trazido várias histórias bacanas, mas 2 que eu tenho muito carinho. Essa aqui com o Valentino Rossi, e aqui o meu começo com a motocicleta. E vem muita história boa ainda por aí.